Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio em quaisquer lugares desse nosso mundão, do nosso Deus, em que você possa estar neste momento. Meu abraço também muito terno para você, em vários lugares aí do planeta, né? Na nossa mãe África, né? A mãe de todos nós. Na Europa, na Ásia também, na América Latina, né? No Brasil, meu país, São Paulo, meu estado. São Paulo, minha cidade aqui também. Mas enfim, em todos os lugares onde você possa estar. Comentar aqui neste vídeo sobre a questão dos ataques ucranianos aos radares de detecção rápida de ataques nucleares da Rússia, né? Eu cheguei a comentar sobre este assunto na live que fizemos neste final de semana, mas fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que continuaram a me perguntar sobre o assunto. E eu resolvi tocar no assunto, até porque este assunto está gerando bastante debate em toda a Rússia, né? E também ele mostra, né, tem demonstrado aí que pode haver divisões nos países da OTAN em relação a esses ataques aí que a Ucrânia tem feito. A Ucrânia vem sendo criticada, né, muita gente no Ocidente, na Europa em especial, né, um próprio norte-americano também fez essa crítica à Ucrânia, porque esse ataque é quase uma pequena linha vermelha, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que, ao contrário do que argumenta a Ucrânia, né, esses radares não detectam de forma alguma mísseis como os ATACMS, né, cedidos pelos Estados Unidos à Ucrânia. Por certo que detecta alguns mísseis, mas não é objetivo e não foi fabricado para isso, e nem sempre consegue, na verdade, determinar esse tipo de serviço com toda a eficiência necessária que outros radares o fazem. Você tem outros radares para detectar mísseis, drones, assim, enfim, mas esses radares, eles são diferentes. Eles fazem parte da segurança nacional da Rússia, né? Porque esses radares são radares que informam com muita brevidade, né, o ataque nuclear de um país inimigo. Então, em virtude disso, muitos argumentam que o ataque a um sistema de radares russos, né, de aviso nuclear, né, de brevidade, né, pode perfeitamente dar um direito à Rússia de fazer ataques nucleares contra esse país que está atingindo esses radares, né? E de certa forma, se você parar e pensar com bastante objetividade, esses radares também, né, fazem parte da própria estrutura nuclear, né, da Federação da Rússia. Então, se a sua estrutura nuclear está a ser atacada, ainda que desta estrutura estejamos falando dos radares, do sistema de radares, então precisamos entender que sim, né, que a Rússia pode sim ter o direito de fazer ataques aí, né, nucleares táticos que sejam, né. Claramente também, e esta é uma crítica que ocorre hoje na Rússia, é que também precisa aperfeiçoar a defesa aérea desses sistemas de radares, né? Porque não pode um drone, independente da sua capacidade, gerar esse dano aí para a Rússia. Como um sistema de radares, algo tão importante para a segurança nacional da Rússia, pode ser drasticamente afetado com um drone, né? Então, essa é uma questão também importante, né? Então, e não somente em virtude de que a Ucrânia está exagerando nesse sentido, mas também do ponto de vista de que, como assim a defesa aérea da Rússia também permite algo dessa natureza? Como assim esses sistemas de radares que são tão importantes para a segurança nacional não tinham a devida proteção ali, em termos de defesa aérea, para evitar esse ataque aí de drones, né? Então, tudo isso também tem sido discutido na Rússia, né? O que vai acontecer agora, né? O que vai ocorrer agora? Antes disso, falar que esse ataque do dia 26, né, em Orenburg, né, que fica ali no Oblast de Leningrado, esse ataque não foi, em teoria, não foi bem sucedido, né? Pelo que se fala, o drone caiu muito perto, mas o drone não conseguiu atingir esse sistema de radares, ao contrário do que se fala muito na Ucrânia. O ataque, contudo, em Krasnodar, há alguns dias atrás, né? Um tempo atrás aí, esse ataque sim ele foi muito poderoso mesmo, muito bem efetivo, né? E sim, causou danos, causou estragos sim ao sistema de radares
ali presente na cidade de Krasnodar, né? Então, assim, o dano foi, sim, importante, né? Agora, claramente que esses radares estão aí sendo, enfim, sendo arrumado. Aquele radar, né? Aqueles radares lá de Krasnodar, estão sendo consertados, né? Diz até que já está terminada ali a reforma ali, o ajuste, né? Para que não cause muito problema. Ok, tudo bem, né? O de Orenburgo parece que não foi bem sucedido. O de Krasnodar foi e causou sim um dano à Federação da Rússia, tá? Bem, o que fala a Ucrânia? A Ucrânia argumenta de que, como eu disse, que esses radares eles estariam impedindo, né, estariam fazendo, na verdade, uma detecção dos mísseis atacantes, né? Agora, chega a ser estúpido falar algo dessa natureza, uma autoridade pontuar algo dessa natureza, porque todo mundo que entende um pouco do assunto sabe que esses mísseis voam ali numa altura bem menor, né? E esses mísseis, eles têm um alcance, né, que que esses radares na verdade, não estão muito preparados para esse tipo de alcance, né? Esses radares, na verdade, estão preparados para mísseis de longo alcance, mísseis, por exemplo, que possam partir do território de uma França, de uma Alemanha, dos Estados Unidos, enfim, de países nucleares bem mais distantes ali do que hoje é a Ucrânia, né? Então, esses radares, eles não detectam os mísseis com tão curto alcance assim como se fala. São radares poderosos, radares que conseguem ali assim, na horizontal, né, eles conseguem ter ali um alcance de 6 mil quilômetros, é muita coisa, né? E na vertical até 8 mil quilômetros de alcance, esses radares aí da Rússia. A Rússia tem em torno de 10 desses sistemas de radares em todo o seu território, portanto 2 ali que foram atacados, né? Um deles foi atacado e foi atingido, o outro não, né? Fala-se muito de um possível ataque agora a um outro radar que fica também na região de Leningrado. Na verdade não, na verdade houve um ataque ali em Orenburgo e outro ataque ali em Krasnodar, né? E fala-se que pode haver um ataque a um radar, sistema de radares que fica na região de Leningrado, tá? Olha, a Rússia certamente precisa tomar cuidado com isso aí, já está tomando o devido cuidado com isso daí, já está evidentemente aperfeiçoando a defesa aérea em relação a isso daí, né? E tudo mais, né? Agora, a Rússia precisa evidentemente não somente gerar essa proteção aérea, mas também precisa ser eficiente nesses drones, né, e mesmo às vezes aviões tal, que voam, né, a zona neutra ali do Mar Negro, né, para fazer observações sobre o território russo, né. Então você precisa se preocupar também em começar a atingir esses drones, né. Esses drones norte-americanos funcionam muito ali para fazer essa fiscalização, né, dos pontos frágeis, né, para serem atacados pela Ucrânia, né. Então a Rússia precisa evidentemente que atingir e destruir todos esses aviões enfim, de espiões, né, de espionagem, e também esses drones de espionagem ali no território, ali na verdade nos céus do Mar Negro, né? Precisa destruí-los para que eles não façam o trabalho de entregar informações para os inimigos da Rússia. Então há um problema nisso aí e a Rússia precisa evidentemente corrigir. Tá. Algumas autoridades russas tentam aí mostrar aí uma certa insatisfação com o que aconteceu, né? Outros começam a deixar claro que alguma coisa pode aparecer também em termos de resposta. Assim, em teoria, né, a Rússia poderia fazer uma agressão nuclear também, ao menos que tática, para aqueles que estão atingindo esses radares, né? Ou poderia perfeitamente também gerar um outro tipo de dano, um dano diferente, não necessariamente com armas nucleares à Ucrânia, mas um dano muito poderoso como retaliação aí para a Ucrânia, ou seja, intimidar, algo que intimide completamente a Ucrânia em relação a esse tipo de ação, né? Então isso seria muito importante de se fazer. Agora, evidentemente, né, e é muito importante deixar isso claro, né, que tem uma questão aqui, né, que é a questão de que a Rússia vai fazer, vai colocar em ação um radar em poucos meses em Sebastopol, né, que é dos mais modernos do mundo, mais moderno na verdade do mundo, né, em termos de detecção. Há um certo medo aí do Ocidente em relação ao poder desse
que eles não conhecem, tudo que eles não conhecem, eles ficam com medo ao poder desse sistema de radares da Rússia que vai ser colocado em Sebastopol. Dizem que o que há de mais moderno nesse sentido estará presente nesse sistema de radares, né? Que num primeiro momento seria instalado em Sebastopol e em outros momentos seriam instalados em outros lugares da Rússia, né? Até mesmo em algumas situações, talvez até fortalecendo, né, esses radares em algumas regiões onde esses radares tradicionais, né, onde eles já estão, né? Então, esse é um ponto. Então, parece que a OTAN está muito preocupada com esse novo sistema de radares da Rússia aí, que vai ser colocado em prática em poucos meses, né? Assim como também, até hoje, estão morrendo de medo de uma tal de uma arma secreta da Rússia, que a Rússia teria e que a OTAN não sabe o que é, e está muito apavorada com isso também, né? Uma outra questão importante é que esse ataque provavelmente ele foi encomendado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França, né? Os maiores inimigos da Rússia hoje, né? A Alemanha também mas enfim, o seu líder, por exemplo, de vez em quando ele mostra um medo terrível do que pode acontecer com a Alemanha, e aí ele, né, abranda muito mais o discurso e tal, mas também é um desses inimigos, claramente. Mas os maiores inimigos hoje da Federação da Rússia são Estados Unidos, Reino Unido e também a França, né? Então é muito provável que a Ucrânia tenha feito esse ataque a pedido dos seus senhores, né, dos seus patrões, né? Para quê? Para assim, desativar, né, o sistema de radares da Rússia, mas não somente isso, também para mostrar para o Ocidente o quão é fácil cegar completamente esses radares, né? Então, você entende por que é uma... A gente está falando de algo que tem a ver com a segurança nacional, né? Esse ataque, ele manda uma informação muito importante para os inimigos da Rússia sobre a capacidade da Rússia de se defender, né? Do ponto de vista de um ataque nuclear, né? Então, se a Ucrânia com drone foi lá e conseguiu destruir parcialmente um desses radares, né? Que já está, como eu disse, em vez de ser totalmente reparado, né? Se já não terminaram essa reparação, e com drone. Então, o que acontece se houver um ataque nuclear dos Estados Unidos? Certamente vai ter muita facilidade, porque esses radares também... primeiro você vai lá, joga um drone, alguma coisa num radar como esse, aí desativa ele e depois jogam as bombas nucleares, né? Os mísseis nucleares, as ogivas nucleares, né? Esses radares são muito eficientes na detecção dessas armas nucleares, das ogivas nucleares. Como eu disse, eles fazem um mapeamento, né, de um alcance de 6.000 quilômetros na horizontal, 8.000 quilômetros em vertical, e entrega essa informação o mais breve possível, até oferecendo possibilidade de uma resposta em tempo hábil, né, das forças aeroespaciais da Rússia, né? Então esses radares eles realmente fazem parte, é uma componente da estrutura de segurança nacional da Rússia, né? Então não pode, por exemplo, ser tão danificado desse jeito por drones, né? Não tem o menor cabimento. Então ações estão a serem tomadas no sentido de proteger muito mais esses radares. Radares mais modernos chegarão também ao espaço, o território russo, né? Inclusive na Crimeia, nos próximos meses, né? E a Rússia precisa, evidentemente, atacar definitivamente, né? Qualquer aeronave, qualquer tripulada ou não, que esteja ali nos céus do Mar Negro, fiscalizando os pontos fracos da Rússia, né? Então a Rússia precisa atacar ferozmente esse tipo de aeronave ou drone da OTAN, né? Sobretudo dos Estados Unidos neste caso. Agora, assim, eu acho que é um tanto quanto mesmo assustador, né? Assim, a gente pode falar o que for, né? Que tá tudo errado, que a OTAN não deve fazer isso, que através da Ucrânia, tal, que os Estados Unidos não podem fazer um negócio desse e tal. Se os Estados Unidos têm na Rússia um seu inimigo, né? Os Estados Unidos está fazendo aquilo que acha que deve fazer, né? Utilizando-se da Ucrânia, né? E cabe à Rússia, por exemplo, dar uma resposta. Eu acho que a resposta tem que ser muito poderosa. Tem que ser um ataque muito poderoso, e vou dizer uma coisa para vocês. Esse ataque pode estar sendo planejado, tá? Pode estar sendo planejado. Eu não falo, por exemplo, em nada nuclear, mas um ataque com armas tradicionais que possa ser, assim, muito danoso para a Ucrânia. Uma resposta poderosa que intimide completamente a Ucrânia, né, na prática dessas ações aí, né? Uma outra questão é que há um pavor muito grande hoje no campo de batalha sobre as bombas FABs, né? Mais de 3.000 bombas FABs já teriam sido despejadas sobre as forças ucranianas, né? Então a Ucrânia hoje tem um pavor muito grande dessas armas, né? A Rússia estaria
aprimorando ainda mais algumas dessas bombas, né? Bombas novas, parecidas, todas planadoras, poderiam também, guiadas, tal, poderiam aparecer também em pouco tempo aí no campo de batalha. Parece que a Rússia nesse momento nada, né, de braçadas em relação ao Ocidente quanto a esse tipo de arma, tem de sobra, sobra mesmo, tem muita armas desse tipo ali nos seus estoques, né? Então tá gerando ali muita preocupação para a Ucrânia. Eu acho que a Rússia poderia perfeitamente utilizar-se dessas bombas para dar uma resposta para a Ucrânia, né? Então, por exemplo, temos aquelas tropas em Chasiviar ali, aquela parte de Chasiviar onde tem as tropas ucranianas, mande algumas bombas fáveis suficientes para acabar com toda aquela conversa imediatamente, gente. Entende? Então eu acho que é isso que poderia ser feito, um ataque em resposta, mas um ataque que fosse intimidador, para que essas ações da Ucrânia aos sistemas de radares não acontecessem mais, porque estamos falando de algo muito sério, na verdade. Muito sério mesmo. Não é possível. Você vai ver, inclusive na imagem aí, né, da capinha desse vídeo, você vai ver uma parte da capinha, você vai ver, né, dois radares que foram destruídos ali do sistema de radares de Krasnodar. Não é possível. Não pode algo tão importante para a Federação da Rússia, né, ser atacado dessa maneira, né? Então, esperemos que, de fato, aquilo que se fala, né, nos bastidores seja realmente cumprido, né, que uma resposta será dada à Ucrânia. Ela poderá ser muito potente, né, ainda que não seja com armas nucleares, e além disso que a Rússia combata essas aeronaves de fiscalização dos pontos frágeis russos que têm frequentado sempre o céu do Mar Negro, sem que a Rússia tome nenhuma atitude em respeito, digamos assim, né, ao Ocidente. Tem que parar com isso, tem que pesar a mão aí quando for necessário, e eu acho que esse é o caso aí de necessidade. Não dá para ter esse tipo de sistema de radares atacados, né? A Ucrânia parece que gostou dessa história aí, mas eu acho que a Ucrânia vai continuar com essa brincadeira se a Rússia não der uma resposta muito positiva, feroz à Ucrânia. E na minha opinião, no meu entendimento, né, e até mesmo conversando com dois especialistas sobre o assunto, eu diria para vocês que isso sim pode acontecer a qualquer momento para cima da Ucrânia. E vai ser um Deus nos acudas. Muitos ucranianos, muitos soldados, oficiais ucranianos poderão se tornar farelos, né? Assim como hoje, no dia de hoje, um membro ali das forças, digamos, da Legião Estrangeira, da OTAN, né? Na verdade não era da Legião Estrangeira da OTAN, na verdade era um instrutor da OTAN, né? Até com uma patente importante, foi transformado ali em pedacinhos lá na Rússia, lá na Ucrânia, né? Então acho que esse tem que ser o recado, né? O recado para cima desses mercenários ou desses instrutores da OTAN que queiram ir para a Ucrânia, assim, gerar treinamento, né? Enfim, gerar orientação para que a Ucrânia ataque a Rússia. O Zelensky já falou, né, que aceita mesmo esses instrutores, que outros instrutores podem e devem chegar, que está assinando um acordo com alguns países, tá, inclusive com a França ali, para que esses instrutores franceses sejam muito bem aceitos, recebidos e também possam trabalhar na Ucrânia orientando os seus soldados contra as forças armadas da Rússia. Ou seja, continua uma provocação, né? Vamos ver até quando isso vai acontecer. Quanto novamente aos radares, na minha opinião, a Rússia precisa dar uma resposta. E pelo que eu já tenho comentado aí, pelo que eu conversei com dois especialistas e pelo que eu estou sentindo, essa resposta vai ser dada. E como eu disse, vai ser terrível para cima da Ucrânia. É isso.